Provérbios capítulo 19, versículo de número 21, diz o seguinte: há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanece. Vamos de novo, porque o tempo verbal aqui está diferente, eu li errado. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Quer mais um? 14:12. Do coração do homem são as preparações, mas do Senhor a resposta da boca. Quer outro? Provérbios 16. O homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Quer outro? Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Portanto, eu preciso dizer para você que tenha toda a criatividade do mundo, mas saiba que nunca será suficiente e nunca será nem perto do que Deus tem para você. Eu vou de novo. Você é muito criativo, mas nunca será suficiente perto daquilo que Deus tem para você. O André, eu conheço ele desde quando ele era um adolescente. Hoje ele já é um homem casado. Tive o privilégio de fazer o casamento do André. Eu já estou naquela fase da vida que eu estou encontrando crianças. E elas estão dizendo para mim: eu tenho uma foto lá em casa, no seu colo. Que fase ela chegou. André, lembra? Lembra, sim, rapidamente, quando a gente entrava no Fit Uno e saía para pregar nas igrejas, lembra? Lembra? Você lembra que nem sempre a gente comia, lembra? Às vezes não dava. André, já parou para pensar que hoje a gente está em São Paulo gravando uma mensagem? Legal, não é? Você sabia que a gente está gravando aqui, apesar daqui a alguns dias milhares de pessoas vão ver? André, você conseguia imaginar isso? Imagina, nós dentro do carro e a gente olha um pro outro com fome, porque não tinha. A gente olha pro outro e diz: ô André, relaxa, André. Daqui 12 anos a gente vai estar vivendo de uma maneira completamente diferente. A gente vai olhar para trás e vai dizer um pro outro: valeu a pena. Lembra? Não dava, né? Não dava. E essa é a parada da nossa vida. Tem coisas que a gente só vai olhar e entender quando estiver lá. Só que o nosso maior problema é porque planejamos sozinhos e tentamos viver com Deus o nosso plano. A gente está achando que é o arquiteto da parada, que a gente é que cria os projetos incríveis, que tem as ideias geniais, que a nossa sacada ela é a melhor e a gente faz de acordo com a nossa cabeça, e quando dá errado a gente se frustra com Deus. As pessoas frustradas com Deus, na verdade, estão frustradas com o seu próprio espelho. Porque quando começa o... Bom, eu poderia ser prático, e talvez eu seja. Toda obra construída junto com o projeto terá prejuízos. Estou vivendo isso na prática. Comecei uma reforma e o projeto não estava 100% pronto. E eu comecei a reforma e eu já tive que detonar paredes que já estavam construídas, pontos de tomada que já estavam no lugar. E sabe qual é a boa notícia? Os aditivos chegaram. Você está rindo porque não é você. Aliás, Rafa, dá um desconto. Amém. Só um desabafo. Mas sabe por quê? O erro é nosso. O erro é meu. Porque o projeto não estava 100% pronto. E quando a gente começa a executar sem o projeto pronto,
a gente vai ter retrabalhos e prejuízos. E essa é a nossa realidade com Deus. A gente planeja, pergunta, não aguarda a resposta e executa de acordo com a nossa cabeça. Você está se vendo? Porque a gente até tem o bom senso de dizer: Senhor, é a tua vontade. E aí Deus não responde. E aí você lembra do episódio do Chaves, onde você ouviu a Chiquinha dizer que quem cala consente. E aí você viveu mais um ano de acordo com a sua cabeça, de acordo com a sua vontade. Porque o que a gente não pode ignorar é porque o nosso sonho, ele é egocêntrico. A gente até diz que é para a glória de Deus, mas o nosso coração é enganoso. A maioria das coisas que você pensa que está fazendo para o Senhor, às vezes você só está fazendo para você. Muitas das coisas que você pensa que é para a glória de Deus é só para você. É só para você. Por isso que o planejamento sem propósito, ele nos leva à ruína, ele nos leva aos desgastes, ele nos leva aos prejuízos, ele nos leva à quebra, ele nos leva à falência emocional, porque você está gastando energia com coisas que Deus não queria. Você está colocando a mão em coisas que Deus não te autorizou. Você está se movendo em direções aonde Deus não te chamou. Você acha que Deus está te esperando para o lugar que está indo, mas Ele nunca saiu do lugar da onde você o deixou. Ele ainda está lá. E essa é uma das coisas mais importantes da vida com Deus. Isso é uma das coisas mais poderosas da vida com Deus, que tem gente que se retorce e diz que isso não é real. Mas quem experimenta, relata com toda profundidade e certeza. Se você perguntar, Ele vai responder. E se Ele não responder, é melhor não fazer nada. Eu sei que a gente entra numa área da vida onde parece que estaremos abandonados na nossa fé. Mas é porque a maioria das coisas são lógicas e a gente coloca Deus para tentar ignorar a lógica. Eu vou ser mais claro com você. A maioria das coisas que você está pedindo para Deus a opinião, você não quer a opinião, você quer a chancela. Você consegue entender? Eu vou melhorar. É a minha filha. A minha filha não me pede, ela me avisa. Então eu estou tendo que mudar o verbo que ela usa para pedir as coisas. Não é pai eu vou, é pai eu posso. Com Deus a gente anda na mesma linha. A gente está avisando a Deus, pensando que o silêncio dele é o aval que a gente necessita. E essa é a parada. Nós podemos viver uma dependência de Deus, aonde teremos colheitas extraordinárias e nem sempre a nossa vontade será realizada. Mas não é isso que a gente quer. Porque o que a gente quer é o lógico, o óbvio, o que está dando certo para os outros. É isso que a gente quer. A gente não tem tempo para esperar a nossa vontade, ser anulada para que a vontade de Deus prevaleça. A gente não está com tempo para tentar, esperar, porque a gente quer o resultado que o outro já teve na velocidade que a gente se predispõe. A gente quer a colheita do outro na velocidade do nosso plantio. A gente quer o resultado de alguém sem sofrer o que ele viveu, sem passar pelo que ele passou, baseado no fruto que ele já percebeu. Por quê? Porque a gente quer viver o que ele está vivendo, não o que ele passou. E essa é a questão do nosso tempo. 2026, a gente precisa olhar, e por que eu digo 2026? Não é algo místico, é só lógica. Você já parou para perceber que o ser humano é assim? A gente precisa de pontos temporais. A
A gente precisa. Então a gente gosta de segunda-feira. A gente gosta de dizer que a dieta começa na segunda. A gente toma decisões de mudanças mais radicais em viradas de mês, em viradas de ano. Por quê? Porque é um marco temporal que nos cobra prejuízos e também nos denuncia nas nossas péssimas escolhas. Mas de uma certa maneira o ser humano precisa disso. A gente precisa do Natal. A gente precisa do Dia das Mães para ir lá na casa da nossa mãe e dizer coisas que a gente demorou 364 dias para dizer. A gente precisa, o ser humano infelizmente precisa. Eu sei que alguém está dizendo que tudo isso é comércio, e também é comércio, está tudo bem. Mas a gente precisa de marcos, a gente precisa de datas, e 2026 é muito conectado com isso. Olha, a gente chega no final do ano, e eu não sei como é você, mas eu fico reflexivo em algumas datas do ano. Eu fico reflexivo perto do Natal, eu fico reflexivo perto da virada do ano e no mês do meu aniversário. Irmão, eu não sei você, mas quando eu estava fazendo 18 anos, aniversário era hoje é Você também é assim? Irmão, sério? Eu também, irmão, Senhor, irmão, eu vou fazer 36 anos. Eu sei o que você pensou, uau, que jovem. Mas irmão, tem reforma, tem retoque, tem acabamento, tem segunda de mão. Mas o problema não é esse. O problema não é eu fazer 36. O problema é o meu filho mais velho está com 7. O problema é ver que o meu filho mais novo, a minha pequenininha, o sonho da minha vida, que eu orei, que eu chorei, porque eu queria também ter uma menininha, nasceu e já está com 4 anos. A loucura da vida é ver que meu filho já lê, e que agora quando eu estou escrevendo no telefone qualquer coisa, eu tenho que saber que ele está entendendo o que eu estou escrevendo. A loucura é saber que meu filho bate na porta do nosso quarto e diz: o que vocês estão fazendo aí? Nada. Orando. Amém. Em breve ficará insolúvel essa questão. Irmão, a porta trancou, é um imã de criança. Mas há dias atrás não tinha ninguém. Há dias atrás não tinha ninguém para levar para o colégio. Há dias atrás não tinha ninguém para ver nota. Há dias atrás só virose, só pegava em mim, na Paula, agora é todo mundo. E essa é a parada. A gente fica reflexivo porque de repente a nossa vida criou um volume maior. E é um volume maior de escolhas, um volume maior de semeaduras, um volume maior de colheitas. Então nesses períodos do ano a gente começa a repensar coisas que a gente projetou e não viveu, coisas que a gente não projetou e viveu e foi melhor do que a gente poderia imaginar. E eu tenho uma crise no final do ano, quer dizer, Deus, o que pode ser melhor do que a gente viveu no ano passado? E eu não estou ignorando as crises, porque todo mundo tem crise, todo mundo tem problema. Mas eu estou chegando no final do ano e eu olhando para os testemunhos. Por quê? Porque eu anoto todos eles. Eu tenho um bloco de notas no meu telefone com pontos de coisas que eu não posso esquecer que Deus fez. Por quê? Porque no dia da virada do ano eu dobro meu joelho na igreja e eu começo a orar tudo o que Jesus fez, para não correr o risco de ser ingrato de tudo aquilo que Ele já fez. Viu uma parada? Acho que está aqui. Deixa eu ver se está no bloco de notas onde que está aqui, se eu consigo achar. Está aqui, ó. Projetos 2025. Resumo 2020. Ó, resumo. Ó, eu achei o resumo 2024. Fatos relevantes do ministério, fatos relevantes da vida pessoal, viagens que eu fiz com a minha família, eventos que eu participei, quantidade de pessoas alcançadas, total de eventos, total de países, está aqui. Eu marco tudo. Por quê? Porque quando eu dobro meu joelho, nesse marco temporal de crise, eu lembro, Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo bom. Ele nunca me abandonou. Ele não vai me abandonar. Se Ele me trouxe até aqui, Ele vai comigo na próxima estação. Isso é maravilhoso. E essa é a parada. Agora, qual é a crise? A crise é, se você planeja sozinho, você vai viver mais uma estação sozinho. Se você governa a tua vida sozinho, você vai colher as decisões dela sozinho. E o bom de viver com Deus é porque você tem alguém para chamar no momento da tempestade. O bom de estar onde Deus te mandou é que Ele é responsável pelo começo, pelo meio e pelo fim.
O bom de estar no centro da vontade de Deus é que você nunca vai ter falta de nada. Você não vai viver falta de absolutamente nada. Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída. Ele diz que se você passar pelas águas, as águas não te submergirão. Você vai passar pelo fogo e o fogo não vai queimar você. Se Ele estiver com você, Ele garante as coisas de maneira plena e completa. Mas qual é a questão? Nós começamos sozinhos e chamamos Deus por meio da confusão quando já está tudo dando errado. E esse é o BO: prejuízo, retrabalho, demora. Posso falar uma coisa para você, meu lindo? Tem gente que está a vida inteira dizendo: porque eu estou vivendo um processo. Não, lindo, você está atrasado. O processo já acabou faz 6 anos. É você que não mudou. É você que não aprendeu nada com aquilo que Deus te colocou para viver. É você que ainda não acordou para a vida. É você que ainda está assim: não, é processo. Não, é prova. Está na prova. Deus está dizendo: não, esta prova aí já acabou faz 6 anos. Você está aí porque você é tonto mesmo. Você está aí porque você não aprendeu nada. Você está aí porque você está com preguiça de ir para o próximo nível. Você está aí porque você não tem coragem para crer naquilo que eu tenho para fazer para você. Então não vem nesse negócio de não, porque eu ainda não. Às vezes, ou quase sempre, é você que perdeu o GPS. E bom, eu preciso terminar essa palavra. Há uma receita para as coisas. E eu vou falar para você o que eu descobri com Deus, que mudou minha vida completamente. Como eu vou perguntar para Deus coisas que não tenho criatividade nem para sonhar? Escute isso. Se você abrir o ChatGPT, você vai descobrir que todo o conhecimento do mundo hoje está disponível na inteligência artificial. Você só precisa saber fazer perguntas. Grava isso. Ou seja, todo o conhecimento está disponível, mas a gente só acessa se saber fazer perguntas. Com Deus é igual. Tudo já está disponível. Só que você precisa aprender a fazer perguntas. Agora eu vou cavar mais fundo. Nós não sabemos nem fazer pergunta. Quem dirá ter as melhores respostas? Se a gente tem um problema, como que a gente resolve? Simples. A Bíblia conta uma história. Deus está passando por os cavalhais de mãe, encontra Abraão, declara uma palavra profética sobre o filho que nasceria, Isaac. Mas os dois seres estão indo para destruir Sodoma e Gomorra. Só que quando eles estão saindo, Deus fala para eles: volta e fala para Abraão o que a gente vai fazer, porque ele é meu amigo e eu não posso esconder dele aquilo que eu vou fazer. 2 pessoas entenderam lá atrás. Eu vou dizer para você: você não precisa saber fazer perguntas, você só precisa ser amigo. Quem é amigo de Deus sabe coisas do futuro que nem perguntou, tem vislumbres da vontade de Deus, de coisas que não tem criatividade nem para perguntar. Porque quem é amigo, Deus revela o seu coração, Deus revela aquilo que você está passando, Deus te mostra na sua vida aquilo que você vai viver. E a confiança que lhe faltava é nutrida pelo relacionamento com Deus que você desenvolve. Então eu podia dizer para você: faça planos com Deus. Não, só descansa nele, que os planos são revelados na caminhada. Só descansa nele, que as coisas vão acontecendo de maneira orgânica. Porque tudo que é para a glória dele acontece por ele, para ele, porque dele são todas as coisas. Viver na dependência de Deus não é viver do que escorrega da mesa, é viver com aquilo que ele serve com as próprias mãos na sua história. Então essa é a parada. Se você não sabe fazer pergunta, seja amigo de Deus, que para os amigos ele revela aquilo que nem perguntado foi. Eu não sei exatamente qual dia que vai essa mensagem pro ar, mas eu acredito que seja em novembro. E a gente está no meio de um processo, de um propósito público chamado 30 dias sem errar, 1 mês sem errar. Jejum, oração, leitura da Bíblia, devocional, vida com Deus, um cuidado 360 também da saúde, do corpo físico. Hoje eu estava numa esteira. Eu odeio esteira.
mas eu prometi para mim que eu vou cuidar mais da minha saúde. Então, como eu falei perante Deus, eu estava lá na força do ódio. Mas eu tenho um desejo no meu coração por trás da esteira. Eu tenho um desejo no meu coração quando eu acordo, e ao invés de pegar o telefone, eu dobro os meus joelhos para falar com Deus. Eu quero ser mais amigo dele. Eu quero ser mais parecido com ele. Eu quero ser mais parecido com a minha mãe, que quando fala de Jesus chora em qualquer lugar. Eu quero ser mais parecido com pessoas que são mais parecidas com ele. Eu quero isso para minha vida. Eu quero ser como meu bisavô, que quando faleceu estava cheio de Deus. Me lembro que nos últimos dias de vida dele, ele tinha 89 anos. Eu fui na casa dele e eu ia pregar, e eu ia falar de Jesus em algum lugar. E eu falei: vô, ora por mim, vô. Eu estou indo pregar o evangelho, vô. E meu avô me abraçou e começou a chorar. E começou a orar por mim como se nunca tivesse nenhuma enfermidade no corpo físico dele. Mas aquilo que ele falava marcava minha alma, como se fosse o próprio Deus me tocando. Eu quero ser essa pessoa na vida de alguém. Eu quero ter essa realidade. Não é sobre as conquistas materiais, não é sobre o carro que você vai andar, não é sobre a casa que você vai morar, não é sobre a viagem que você vai fazer. É sobre os testemunhos que você terá na presença de Deus para dizer para os teus filhos, para os teus netos, na tua família. É o que vão dizer de você quando você não estiver mais aqui. Era um grande homem de Deus, honrou a esposa, honrou a família, construiu um legado, foi um grande homem de Deus. E sabe coisa boa na vida? Quando alguém olha para você e diz: eu quero ser parecido com você, eu quero amar Jesus como você ama, eu quero ser cheio do Espírito Santo como você é. Então às vezes a gente está tão preocupado com planos humanos, carnais, com o nosso próprio ego, que a gente descobriu, que esqueceu que a coisa mais importante da vida é ser amigo dele, é caminhar com ele, é descobrir dele. Eu estava agora num país onde o nome de Jesus não pode ser pregado de maneira livre e aberta. Eu perguntei para uma mulher inglesa: você sabe quem é Jesus? Ela falou: eu não sei, mas um dia minha mãe disse que se eu ficasse doente poderia orar e ele curaria a minha enfermidade. Eu entrei dentro do carro com os meus amigos e disse: você viu? Ela nem sabe o que está perdendo. A gente tem um Deus disponível. A gente tem a presença de Deus palpável. A gente pode dobrar os joelhos dentro da nossa casa. A gente pode professar a nossa fé em qualquer lugar. Eu posso estar no lugar público e dizer: Jesus ama você. Jesus é maravilhoso. Ele cura, liberta, transforma, leva para o céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode me prender. Eu estou num país livre. Eu posso falar de Jesus para quem eu quiser. Eu estou aqui na internet falando para milhares de pessoas todos os meses. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que eu estou me preocupando com coisas que são passageiras, se o que é eterno já está disponível? Planejar sozinho é olhar para o umbigo. Planejar com ele é vislumbrar a eternidade. É olhar para aquilo que importa. É gastar a vida por aquilo que interessa. É dedicar tempo por aquilo que acrescenta. É olhar para aquilo que te edifica. É dar valor para aquilo que de fato vale e prevalece, não pelo aquilo que é passageiro. Para de olhar para o teu umbigo. Esquece o que é bom para você e foca naquilo que Deus tem para você. Que você vai viver do melhor dessa terra. Não vai te faltar nada. E você será satisfeito com todos os lugares aonde Deus te levar ou te colocar. Em nome de Jesus. 2026, você não vai planejar sozinho. 2026 você vai sentar na mesa com Ele. Você vai estar na presença dEle. E os teus sonhos não serão mais a prioridade, mas os sonhos de Deus serão a sua realidade. O desejo pelo passageiro vai passar, e por aquilo que é eterno vai multiplicar no teu coração. Você vai ter valor nas coisas que não valorizava. Você vai dizer o que o salmista disse: porque mais vale um dia na tua presença do que em outras partes 1000. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu
Tu és extraordinário. Teu amor e a tua graça nos constrange. Oh, Pai. Nós só queremos uma coisa, Jesus. Nós queremos ter a certeza que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor está presente, que nós não estamos sozinhos. Se essa certeza dominar o nosso coração, as prioridades irão mudar, os nossos olhares serão apontados para outro lugar, Jesus. Porque sabe, Pai, a cada dia que passa eu descubro que tudo aquilo que era grande agora ficou pequeno, e a única coisa que antes era pequeno de repente ficou muito grande. A tua presença passa a mais importar quando a gente vai entendendo que aquilo que queríamos não era aquilo que precisávamos. Oh, meu amigo, Tu és tudo o que a gente precisa. Tu és tudo o que a gente precisa, Jesus. Tu és o ar que a gente respira. Tu és o fôlego do meu pulmão, Jesus. Tu és o motivo que eu me acordo, a paz que me dá um sono para dormir. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é tua culpa. Meus filhos, meu casamento, tudo é por causa tua, Jesus. Aonde eu estaria se o Senhor não tivesse me encontrado? E para onde eu vou se somente o Senhor é o que tem sentido na vida? Não me deixe acreditar em nenhum momento que eu consigo sozinho, Jesus. Não me deixa pensar que eu sou inteligente a ponto de pensar que dá para viver sem a tua presença. Não me deixa pregar longe de ti, porque tu é a graça de tudo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.